ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e nos ajude aí a poder gravar mais vídeos aí para ajudar outras pessoas, tá bom? Pessoal, então nessa aula eu queria falar rapidamente, um breve resumo, né, sobre um pouco da história da anatomia, tá? Para quem já estudou um pouco sobre anatomia, sabe que anatomia é uma das disciplinas mais de um cara chamado Alquimeon, tá? Que viveu aí por volta de 600 a 350 anos antes de Cristo, né? Lá na Grécia. São os primeiros registros que nós temos aí, foi esse cara chamado Alquimeon, né? Algumas referências o colocam como o pai da medicina, o pai da aria, né? Tanto na questão de nomes, dá um nome àquela estrutura, ou ainda fazer algumas hipóteses daquilo o que aquela estrutura faria no nosso corpo aí, tá? Apareceram também nesse contexto histórico um cara chamado Herófilo, tá? E Erasistrato. Eles fizeram dissecações por sistemas, ou seja, eles separaram o corpo por partes, né? Ou seja, fizeram isso aí por volta aí do terceiro também século antes de Cristo. Então, existem muitas divergências, pessoal, anatômicas, quanto à questão de datas. Então, aqui esse é um dado que eu estou trazendo para vocês, mas vocês podem visualizar em vários e colocou o cérebro como o principal centro ali do sistema nervoso, tá? Então ele conseguiu identificar que existiam nervos que levavam, né, informações para o cérebro e nervos que levavam do cérebro informações, né, para o nosso corpo. Então ele separou aí a questão dos nervos, né, classificou entre sensitivos e motores. E eram os estratos, pessoal, nós podemos exemplificar, artérias e veias, elas se convergiam para o coração. Ou seja, ia para o coração e também passava pelo fígado, né? Antigamente se dizia, pessoal, que existia espíritos nitroaéreos, né? Ou seja, por algum motivo o ar que passava pelo pulmão ele mudava de cor. Então alguns acreditavam, né, nessa questão espiritual, né, que existia um espírito chamado de nitroaéreos que fazia essa conversão dentro do nosso órgão ali pulmonar. A imagem de cada um, né, para poder, mesmo porque as imagens também às vezes tem imagem escrita uma pessoa e é outra, né? Então, só para a gente contextualizar o que a gente vai falar sobre anatomia. Tem um cara também chamado Teofrasto, né? Que ele foi o primeiro cara a chamar esse termo anatomia, né? A junção de ana mais também, né? Ou seja, como um ramo ali da biologia que estuda o ser humano, as dissecações elas foram proibidas. Então, principalmente por questão religiosa, elas proibiram as dissecações humanas. E aí, pessoal, os anatomistas da época começaram a dissecar somente animais, né? E eles acabaram usando essas informações que já tinham sido
escritas, né, pelos autores antigos aí, e foram confirmadas posteriormente em livros, tá? Nesse contexto, pessoal, de proibição, as pessoas que porventura fizessem as dissecações, elas eram consideradas como né, um sacrilégio, né? Eles diziam uns bruxos, né, uns vampiros. Então, essas pessoas que faziam estudos foram muito questionadas por essa ação, né? Então, eles eram vistos agora a partir da proibição como algo aí terrível, né? Então, muitos faziam sim, pessoal, as dissecações nessa proibição, mas muito se fazia de forma escondida. Então, se fazia, por exemplo, durante a madrugada, durante a noite. Então, os anatomistas que buscavam esse conhecimento acabaram sofrendo muito, e aqueles que eram pegos foram sacrificados, foram queimados, foram mortos, tá ok? Durante esse contexto aí, né? Graças, pessoal, a essa proibição, surgiu um estudioso chamado Galeno, e o Galeno, pessoal, ele dissecou tudo quanto é tipo de animais, tá? Desde o macaco, do porco e tantos outros, e ele começou a fazer os seus registros, né? E ele começou a comparar, né, os animais, os órgãos desses animais com os corpos humanos, e ele percebeu muitas diferenças, né, que foram encontradas. Galeno, pessoal, ele foi usado como uma referência, né? Ou seja, os conhecimentos que ele deixou foram usados por mais de 1500 anos aí após as suas descrições. Claro que com alguns erros, né, devido à comparação de um órgão humano com um órgão animal, tinha-se algumas diferenças sim, tá? Mas nesse contexto, pessoal, de proibição que perdurou por bastante tempo, né, existia muito questões de se perguntar, né, quanto à guerra, né, o que fazer, como repartir esses corpos, como transportar esses corpos. Imaginem, pessoal, uma guerra em que duas nações lutavam e morria um general, um imperador, uma pessoa importante. Como que vai fazer para transportar esse indivíduo? Na época não tínhamos aí o transporte né, rápido, então era através de animais, né? Então esses corpos chegavam decompostos, né, nas cidades de origem. Então tinha muita preocupação de poder mexer nesses corpos para poder descobrir a causa da morte, conservar esse corpo até a chegada no seu local de origem. Então isso foi um motivo de bastante discussões que aconteceram, tá? Morria-se, por exemplo, um rei, né? Então eles queriam saber qual a causa real daquela morte, não a suspeita. Será que não foi envenenado? Será que alguém não o matou? Então existia essa incógnita que muito se buscava, e queriam muito a questão dessa autorização para se fazer as dissecações. Tá? Então as dissecações ela era um motivo muito importante para elucidar uma dúvida, identificar o que é a peste, uma doença, né? O que é uma doença infecciosa, o que ela faz no corpo. Então a anatomia ela precisava desse acesso para poder identificar e evoluir, né, nesse contexto histórico aí, ok? A anatomia nessa época, pessoal, de proibição, ela só poderia ser feita dissecações para pessoas criminosas, né? Então, somente aquela pessoa que fazia o curso de medicina, e essa pessoa que fazia o curso de medicina, né, essa pessoa que fazia o curso de medicina, ela tinha o acesso a esse cadáver. Então, ele fazia esse estudo, e esse estudo era, né, propagado. E os demais não tinham esse contato, tá? Ela era uma disciplina independente, não era independente, melhor dizendo, mas sim uma disciplina que auxiliava em caso de cirurgias, né? Ou seja, para os cirurgiões era obrigatório fazer as dissecações. Surgiram, pessoal, nesse contexto histórico, um cara chamado Michelangelo, né, e Leonardo da Vinci, que eles eram pensadores humanistas, né? Eles tinham acesso à religião. Antigamente esses estudiosos antigos, eles tinham uma capacidade diferente de hoje, né, que a gente evoluiu nesse sentido. Esses caras faziam medicina, faziam física, química, biologia, faziam um monte de formações, eram artistas,
artesão. Então, Leonardo da Vinci e Michelangelo, esses pensadores tinham um contato muito forte com a questão da igreja. E eles conseguiram trazer essa proximidade da ciência com a questão humana, né? Ou seja, mostrar para a, a igreja que era necessário sim que a ciência e a arte ela andassem de mãos juntas, ou seja, para trazer o bem para as pessoas, né? E isso fez com que a igreja aceitasse essa ideia e abrisse nessa essa possibilidade no qual vieram novamente a se liberar as dissecações, tá? Por volta aí de 1316 houve muitas publicações, ou seja, através de novas dissecações que surgiram, né? Foi publicado inclusive nesse período o manual de autópsia, né? E apareceu aqui uma pessoa importantíssima em 1564 chamado Andreas Versalho, tá? Que foi um grande estudioso. Ele foi um médico do imperador e ele contestou bastante informações, bastante achados, né? Que tinham sido feitos por Galeno. E ele conseguiu provar, através de dissecações, alguns erros, né? E isso deu notoriedade a ele, como eu disse, graças à sua proximidade com o imperador, e também por esses achados aí que acabaram corrigindo Galeno, que era até então uma referência, né, de dissecações anatômicas ali, tá ok? O exemplo ali, por exemplo, o septo pérvio intercomunicante, que é um espaço ali, um orifício que fica ali entre o coração, né, que foi questionado por ele aí, tá? Williams Versalhes, pessoal, ele publicou, fez uma publicação, né, chamado Fábricas de Corpos Humanos, né, que ali ele publicou imagens mais confiáveis, né, mais precisas, mais, como que eu vou dizer, mais nítidas, né, relacionadas a algumas estruturas corporais, ok? Nesse contexto histórico também nós podemos citar, pessoal, um cara chamado William Harvey, tá? William Harvey foi um anatomista também bastante conhecido, né? Viveu aí por volta de 1628, e ele acabou relacionando algumas estruturas, né, que fariam parte da mecânica da circulação do sangue, ou seja, estruturas que junto, né, atuavam como uma máquina, ou seja, o coração como uma bomba hidráulica, né, uma máquina hidráulica bombeia, e os vasos sanguíneos como os tubos, né, levando esse sangue pelo nosso corpo aí, né, que foi provado posteriormente por Leavenworth, né, através do aperfeiçoamento do microscópio. Então nós conseguimos identificar que realmente atua bem nesse sentido, tá? Podemos também citar, pessoal, um outro anatomista importante chamado Thomas Warton. Thomas Warton, pessoal, ele viveu aí por volta de 1614 a 1673. Ele fez um grande passo, pois ele acabou identificando o cérebro como uma glândula que não secretava lágrima, ou seja, ele viu que o cérebro produzia um monte de hormônios, um monte de substâncias que até então não se sabia exatamente o que era, mas conseguiu também identificar que as lágrimas não vinham do cérebro, mas sim existe um local específico da sua produção, né? Inclusive um ducto, né, que nós temos aqui no nosso corpo foi nomeado graças a uma homenagem a ele, né, chamado de ducto de Varton, né, que é um ducto que sai ali próximo à região mandibular, ali um ducto salivar. Ele também diferenciou algumas glândulas internas de algumas glândulas externas, ou seja, ele conseguiu identificar que alguns hormônios eram liberados direto no sangue e outros eram liberados direto em órgãos, através de algumas tubos ali, né, através de em cavidades, ok? No século, pessoal, 18 e 19, a anatomia teve muitas divisões, tá? Muitas divisões que vieram a evoluir, ou seja, nós hoje temos aí vários tipos de estudo, né, divisões, anatomia topográfica, regional e tantas outras que eu vou comentar em breve, tá? Que vieram a surgir, né?
Também um cara chamado Giovan Battista Morgani, tá? Ele fez a introdução do estudo ali da anatomia em cadáveres doentes, né? Que nós chamamos aí de anatomia patológica. E nós sabemos, pessoal, que a anatomia ela tem evoluído, né, de forma submicroscópica, né, através da microscopia eletrônica, nós conseguimos estudar células e identificar algumas estruturas moleculares e identificar algumas doenças que podem se desenvolver ou que surgiram em determinado indivíduo, né. Antigamente, nós, para estudar anatomia, precisávamos cortar, seccionar. Hoje sabemos que nós conseguimos estudar a anatomia em pessoas vivas, através de uma técnica de imagem, né, como por exemplo uma radiografia, né, uma endoscopia, uma, uma angiografia, uma tomografia, uma ressonância magnética, uma ecografia, uma termografia, né? Então, através de tantas outras formas, nós conseguimos hoje estudar o ser humano graças a essa evolução nesse contexto histórico que os anatomistas nos trouxeram. Beleza? Pessoal, uma breve passagem aqui para vocês, um pouco da história, com o objetivo, como eu disse para vocês, é difícil a gente ficar falando, né? Mas para vocês saberem que a anatomia, ela sim sofreu evoluções e elas foram importantes para chegar ao que nós somos hoje, né? E o que nós conquistamos até hoje aí, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, fui!